Olá, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Leandro, sou ativista vegano e hortelã urbano, entre outras atividades. Sou consultor de marketing autônomo. Queria só dar um rápido panorama aí para me apresentar. Fui gerente de marketing do Vertical Shopping, que fica aqui perto, nos últimos 12 anos. Fui convidado pelo Luiz para trazer, especialmente falar sobre a horta comunitária do Grajaú, mas obviamente vou aproveitar para trazer outros assuntos também. Tenho um projeto pessoal, né, de voltado para a alimentação, que é o Alimento Feliz. Aceito convites para eventos ou para jantares ou para qualquer outra coisa. Sou voluntário da Mercy for Animals, que é uma das maiores instituições de proteção animal do mundo. Participo de alguns coletivos de ativismo, entre eles o que eu acho que é um dos mais que eu participo com mais assiduidade, é o Sopão Vegano para pessoas em situação de rua. Cheguei a participar de uma comissão que se formou na Secretaria de Cultura do Estado para tratar sobre a questão da gastronomia como cultura. Essa comissão não foi levada adiante, questões aí do governo, mas enfim. E entre alguns projetos que eu iniciei, o Polo Vegano, que é uma iniciativa de fomento ao empreendedorismo vegano. Nessa época que eu estava atuando no shopping, fiz uma chamada, né, para empreendedores veganos que estão nas feiras, nos eventos aí da cidade, para tentarem pensar numa forma coletiva e colaborativa de ocuparem lá os espaços disponíveis no shopping, a gente empreender em conjunto. A gente chegou a inaugurar uma loja lá, que está lá ainda, inclusive recomendo se vocês quiserem conhecer, chama-se Barleta, a primeira e ainda única padaria vegana da cidade. Muito bom, diga-se de passagem. Tem sonho vegano. Como é que é o nome? Barleta. Tem pizza, tem hot dog, tem hambúrguer. Sério? Eu adorei. Muito bom. Enfim, aí quando eu saí do shopping não tive condição de continuar à frente do polo e ninguém tinha condição de assumir o meu lugar, a gente desfez a associação, mas enfim, a ideia continua. Não sei se vocês acompanham aí os eventos veganos que acontecem na cidade. Ontem mesmo teve um grande evento na Fundação Progresso, chama-se Vegborá. Recomendo que vocês acompanhem aí, para vocês que ainda não conhecem, podem ter a oportunidade de conhecer. Mas enfim, vamos começar. Vou falar de vários assuntos, mas assim, né, queria começar, né, pelo que me impulsionou, né, a iniciar meu ativismo, minhas atuações e tudo mais, que foi realmente tomando consciência e, enfim, despertar para a ética, compaixão, empatia e assim promover a conexão com todas essas causas, né? Eu sou formado em marketing. Ao longo da minha formação eu comecei a entrar em alguns conflitos pessoais, né, de achar que eu estava aprendendo a promover o consumismo, pura e simplesmente. E aí eu comecei a buscar outras formas de pensar sobre qual poderia ser a minha atuação. E aí descobri, né, que existe marketing cultural, existe marketing ambiental, e vi que trata-se de estratégia, né, basicamente. Então dá para você usar para várias outras coisas. Então eu comecei a pesquisar muito sobre sustentabilidade, que estava começando a surgir esse assunto na época, tinha pouca coisa, basicamente se falava mais sobre energia solar e algumas outras coisas que estavam começando a pintar. Fiquei muito entusiasmado com essas possibilidades, né, de gerar energia limpa e tudo mais. E eu comecei a pesquisar sobre isso, na verdade, e fui caminhando, né, por outros assuntos conforme foram surgindo. Em algum momento, eu me formei em 2003, só para localizar. Em 2015, vocês viram o tempo que demorou para eu chegar nessas informações, estava lendo alguma reportagem num portal que se chama Agência Nacional dos Direitos Animais. Tinha uma reportagem lá falando, explicando, né, propondo, provocando, porque para você se considerar ambientalista seria coerente se tornar vegano ou ser vegano. E aí aquilo deu um clique, fui pesquisar mais sobre, caí num documentário que se chama Terráqueos, que é bem violento, forte. Quem tiver estômago pode assistir, quem não, podem ter outros documentários que são mais tranquilos de assistir, Cowspiracy, What Health, entre outros, né? Tem um que é uma animaçãozinha, chama-se A Engrenagem, do Instituto Nina Rosa, é bem ilustrativo, tranquilo de assistir, não tem nada demais.
juro. Mas, assim, esse documentário me impactou bastante, porque realmente eu nunca tinha feito a conexão, né, de fazer a conexão entre o que está servido na mesa e o animal, de onde veio aquilo. E aí me despertou assim um sentimento muito forte de querer não só mudar os meus hábitos individuais, como levar isso adiante, né? Então, eu me tornei vegano imediatamente, não tive uma transição no vegetarianismo, né? Assim que eu acabei de assistir o documentário, corri para a geladeira, esvaziei tudo que tinha de origem animal, doei para pessoas em situação de rua que estavam nas proximidades e fui para o supermercado, comprei o que eu achei que dava para consumir e depois fui correr para os vídeos de receitas e etc, etc. Nessa mesma época, foi quando eu estava morando no Andaraí, foi quando eu conheci o pessoal que participa lá no Grajaú. Foi assim que a gente começou, me tornei vegano e hortelã urbano ao mesmo tempo, né? Então, só para localizar. Só para contextualizar, né, esses foram alguns dos documentários que eu sugeri, né? O Terráqueos ele é realmente bem impactante. Então, quem curte filme de terror, esse é um da vida real. Pra vocês terem noção de como é forte. Então, assim, mas o Water Health ele aborda mais a questão da saúde, mas ele, né, promove, né, o tempo todo a alimentação vegetariana estrita. Então, ele apresenta vários dados, né, da Organização Mundial da Saúde, de outros órgãos, né, que pesquisam a respeito. Então, tem vários dados. Eu vi que vocês são uma empresa de tecnologia, né, e que analisam dados, então tem vários dados para vocês analisarem. Cowspiracy é a mesma coisa, né? Esse é um documentário que foi promovido pelo Leonardo DiCaprio, né? Não sei se alguém já ouviu falar, já assistiu. Bom, só para localizar, veganismo como movimento, né, ele existe desde a década de 1940, mais precisamente em 1944. Já existia a Vegetarian Society na Inglaterra, desde 1800 e não lembro quando. E em 44, um dos membros, né, dos gestores, né, estava incomodado porque assim, eles ainda continuavam consumindo leites, derivados, ovos e outros produtos de secreções, né, de animais. Então, houve uma contestação interna, né, sobre isso e houve um rompimento nesse momento, que, assim como houve uma resistência da Vegetarian Society de mudar esse posicionamento, criou-se o movimento vegano. Então, o veganismo ele prega, né, para a gente, que é uma forma de viver, excluindo na medida do possível e praticável tudo que explora os animais. A gente acaba focando muito na alimentação por algumas razões, né? 99% de toda a exploração animal está na alimentação. Então, existe uma indústria gigantesca, né, por trás disso. Eu não sei se todos sabem, como aqui esses são geofísicos, não é isso? Então, eu imagino que vocês já devem ter constatado que nós estamos no antropoceno, né? Então, isso quer dizer que nós inauguramos uma era geológica em que somos nós que estamos promovendo os impactos no mundo. E, obviamente, o planeta em si tem completa condição de se reestruturar e se recuperar sempre, ou até ser atingido por um meteoro de novo. Mas nós não necessariamente, né? Então, assim, a gente, né, todas as nossas atitudes que estão gerando todo esse desequilíbrio climático e tudo mais, isso tudo está se voltando contra nós, tornando um ambiente inóspito para a nossa existência, né? E o veganismo estava falando aqui anteriormente, né? É a atitude individual de maior impacto positivo para resolver esse tipo de questão. Entre outras coisas, né? Trouxe aqui algumas coisas de lixo zero, que eu carrego, que tem uns copinhos descartáveis ali na mesa, então, se cada um puder andar com seu próprio copo, carregar seus próprios talheres, e por aí vai. São coisas que eu nem uso tanto no dia a dia, para ser bem sincero, mas, assim, em situações como essa, sempre tem meus talheres, meu canudo, coisas do dia a dia, assim, atualmente, todas as minhas compras são a granel, né? Levo minha própria embalagem, então não gero mais resíduo. Então, composto todo o meu resíduo orgânico, todos os alimentos, casca de todos os vegetais que eu consumo, vão para a composteira. Então, assim,
eu praticamente não tenho mais descarte de quase nada, e o que tem, eu separo e encaminho para reciclagem. Então, são coisas que, assim, se você for pensar, não é tão complexo de se fazer, são mudanças de consciência, de comportamento, que exigem um certo esforço, assim, mudar é sempre difícil, né? Mas quando a gente compreende, né, o impacto que isso proporciona, isso nos move a dar esses passos. Então, para quem precisar de mais orientações, eu estou sempre à disposição. Se quiserem interromper para fazer pergunta, a gente fica à vontade, tá? Eu trouxe aqui algumas explicações, né, para tirar algumas confusões que acontecem, né, sobre a classificação dos tipos de vegetarianos, né, que é uma coisa bem comum. Me perguntaram, né, por que vegetariano não come peixe? Então, né, existe uma questão etimológica, né, a palavra vegetariano, né, significa que você consome coisas apenas de origem vegetal. Então, peixe não é uma delas, né, nem ovos, nem leite, nada disso você planta e colhe, né? Então, teoricamente, né, qualquer vegetariano, quem se diz vegetariano, não deveria consumir. Mas, enfim, rolam essas confusões. Então, né, só para ilustrar, né, ainda assim há essa classificação, né, de ovo-lacto-vegetariano, vegetariano estrito e veganos, né. O vegano, só para pontuar uma outra questão, né, que assim, além da questão da alimentação, como eu disse, a gente tenta ir além da alimentação. Então, vestuário, não usar nada nem de couro, nem de lã, nem de seda, né? Enfim, não participar de atividades que promovam crueldade animal. Então, rodeio, vaquejada, zoológico, aquário, é, entre outras coisas, né? A gente tenta ver possibilidades assim. Para vocês que são de tecnologia, eu sei que não é a área, né? Geoprocessamento, meu Deus, geofísica é uma outra área, mas enfim. A gente vê muita questão de testes, né, voltados tanto para cosmética quanto para medicina, e hoje existem muitas possibilidades para substituir isso tudo. Então, assim, tudo isso faz parte do que é ser vegano, né? Então, trouxe alguns dados, né, sobre o impacto, né, de consumir carne, né? Alimentos de origem animal, ultraprocessados e tudo mais, assim, já tem vários estudos comprovando, né, o quão cancerígeno tudo isso é. E, assim, o que normalmente a gente vê que a grande dificuldade das pessoas está na questão do apego, do prazer na comida, né? Então, posso dizer que vocês não vão sofrer por causa disso. Existe muita coisa, muita opção, coisas muito gostosas, de verdade, nutritivas. Não vai faltar nem prazer, nem nutrição para ninguém. Juro, 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 juro. E para quem quiser, assim, não sou nutricionista, tá? Mas um dos trabalhos que a Merciful Animals promove no verso desse folheto que eu deixei para vocês, tem um número de WhatsApp. É um serviço gratuito, tá? Ele tem um nutricionista, um profissional de nutrição que vai poder tirar qualquer dúvida que vocês queiram tirar sobre nutrição, porque você estava citando um exemplo de alguém que teve deficiência, então, assim, não foi o meu caso, não tive nenhum problema, mas, assim, existem casos que pessoas que realmente, né, na hora de tirar certas coisas, têm alguma deficiência de alguma coisa, então, assim, para todo mundo, independente do comportamento alimentar que for seguir, recomendo, busquem um nutricionista pelo menos uma vez na vida, né, para ver se todas as suas taxas estão legais. Isso é para a saúde de todo mundo, para a própria saúde, o investimento que vocês fazem. Então, é legal fazer esse comparativo e ter uma orientação, né, baseada nos seus hábitos atuais de alimentação. Por que vocês vão poder adaptar e substituir. Mas tem algumas noções básicas, né? Assim, você pensa num prato, você vai dividir em 4. Então, 2/4 disso são legumes, folhas, verduras, enfim, aí vai do gosto de cada um, né? Em qualquer restaurante aquilo vocês conseguem resolver isso, né? No bandejão tem ali uma variedade de opções de salada de todo tipo. Então, você ocupa 2/4 do prato com isso, outro 1/4 com carboidrato. E aí arroz, batata, aipim, não sei o que vocês vão preferir, e outro 1/4 a proteína. E aí, assim, pode ser leguminosas de modo geral, feijões, lentilha, grão de bico, ervilha, enfim, tem outros, tem
folhas verdes escuras, de modo geral, são muito ricas em proteína couve, por exemplo. Não só proteína, como cálcio também. Acho que uma folha de couve equivale a um bife, sério. O que eu acho interessante é a criatividade que as pessoas que cozinham que estão nesse vídeo, tipo aquela da televisão, como é que é? Aquela julga. Nossa, eu acho impressionante. Sim. Você coloca isso, substitui para aquilo, papapá, no final fica uma coisa super saborosa. Né? O que eu acho mais complicado, assim, é você buscar certos alimentos, certos itens para substituir que você não vai achar em qualquer local, né? Ou mas aí depende do que você está falando de produto industrializado, basicamente, né? E assim, você consegue resolver a sua vida em qualquer... Aí, assim, depende se você está afim de ir para a cozinha e fazer alguma coisa. Né? Porque assim, como eu estava falando para você, né, tem soluções muito práticas e simples e baratas que não vão tomar seu tempo, não são complicadas. Você pode picar berinjela e abobrinha, botar sal, pimenta e botar no forno. Não precisa fazer mais nada. Você conta de 15 minutos. Tá pronto. Você come aquilo com arroz. Cara, tá ótimo, juro. Mais uma saladinha, você não precisa muito mais do que isso. Então, assim, eu estou dando um exemplo bem básico de uma coisa simples, rápida, prática e barata. É claro que vai depender. Se você faz exercício, aí de repente você vai ter que adicionar isso, mas uma porção meio grande de lentilha. Então, quem vai responder isso é o profissional de nutrição, né? Não, assim, porque ele tem que, assim, não adianta eu dar uma resposta qualquer, porque assim, por mais que eu tenha uma noção, precisa a pessoa conhecer a sua rotina, quais são os seus hábitos alimentares atuais, suas necessidades, porque assim, tem atletas de alto desempenho que estão ganhando do pessoal que consome produto de origem animal. Não sei se vocês acompanham, mas tem inúmeros exemplos aí que não me deixam mentir. Então, não vai faltar nutriente para ninguém. Tem casos extremos de veganismo só de frutas? Eu já ouvi falar, mas não sei se você consegue se sustentar realmente só com isso. Olha, tem um exemplo que eu acompanho, que é o Eduardo Coraça. Ele é frugívoro há 11, 12 anos. Ele se alimenta basicamente de frutas, mas ele come alguns vegetais crus, né? Tudo dele é cru, né? Independente do... Ele é crudívoro, frugívoro, né? E algumas oleaginosas, e oleaginosas são castanhas, né? De modo geral, nuts, né? De modo geral. O que mais? Acho que basicamente é isso. Ele é nutricionista, então deve saber o que está fazendo, né? Ele é autor de 6 livros. E ele tem um retiro que ele promove em Saquarema para ensinar o pessoal a se adaptar nesse estilo de vida. Então, assim, possível é. Então, eu até pretendo chegar lá algum dia, eu juro que eu chego lá. Nossa, é muito prático, né? Você só pega a fruta, come, bota na composteira, não precisa fazer nada. Sério, é muito prático, né? Eu juro que um dia eu chego lá. Meus filhos são meio assim. Eles comem bem fruta, mas só. Não, assim, ele faz uns jejuns intermitentes, assim, umas coisas que eu nunca experimentei fazer, não posso dar esse depoimento, né? Assim, eu acompanho o que ele publica. Ele faz uns jejuns de 2, 3, sei lá quantos dias. Depois ele quebra a dieta comendo 8 quilos de melancia. É um negócio super. Enfim, estou dando um exemplo, né? Trouxe alguns exemplos. O Vista-se é um dos portais de informação sobre veganismo. Ele é um dos mais antigos, é o maior da fonte de informação para os veganos na América Latina, né? Ele tem um site, ele tem canal no YouTube, enfim, o Infoativista frente ao Fábio Chaves, ele traz sempre muita notícia. Quem quiser acompanhar o dia a dia assim, do movimento de modo geral, ele está sempre abordando coisas bem bacanas. Isso aqui, essa apresentação eu aproveitei de uma outra que eu já tinha feito, então esses dados talvez estejam um pouquinho desatualizados, né? Isso aqui eu só trouxe esses dados assim, só para reforçar, né, o que eu já falei, que se não acharem que eu estou falando só como ativista, para comprovar que realmente tem instituições aí defendendo que veganismo realmente é atitude individual de maior impacto. Então, considerem. E vamos entrar no assunto hortas urbanas, né? Eu trouxe o exemplo aqui do Ernest Goethe. Ele tá promovendo algumas revoluções assim no árido, semi-árido do Brasil, assim, transformando áreas
desérticas em floresta. E conseguindo recuperar, trazer água de volta para o solo, enriquecer o solo com agrofloresta. O conceito de agrofloresta, assim, eu não fiz o curso dele, tá? Eu acompanho assim, coisas que ele publica e outros agroecologistas que eu conheço pessoalmente. Então, assim, basicamente é a cultura permanente, né? Permacultura. Então, você não exaurir, né, o solo como é o nosso modelo de agricultura atual, né, que tem modelo de monocultura, né, só soja, só milho, só não sei o quê, numas áreas gigantescas, tudo com transgênicos e agrotóxicos, né, e, enfim, isso vai degradando o solo, vai empobrecendo o solo e não é uma coisa assim, é basicamente para atender um modelo econômico, né, mas... Acaba sendo até mais, se você pensar, mais impactante do que uma agricultura mais diversificada, porque você vai precisar, como você falou, exaure o solo, e de tempo em tempo você vai colocar adubo altamente nitrificante na parada, e vem de origem animal. Não, na verdade você vai acabar tornando o solo infértil, né? Em algum momento. Em algum momento você acaba. Várias pragas, né? Seleção de pragas, né? Na monocultura, então, assim, basicamente você botar a floresta junto com o cultivo do que você vai consumir, né? E trazendo essa floresta para baixo no bom sentido, né? Você ir podando, assim, você não vai arrancar a árvore, né? Você vai tirar alguns galhos que estão sobrando e vai botar isso no solo, isso tudo vai regenerar, vai servir de matéria viva para recompor aquele solo, vai trazer vida. Então, assim, isso no dia a dia da nossa horta urbana lá no Grajaú, obviamente isso é uma escala micro. Né? Então, assim, a gente faz a nossa compostagem no próprio local da horta. A gente teve uma experiência, né? A gente está há 4 anos ocupando esse espaço. E nesse meio tempo a gente teve algumas experiências diferentes em relação à compostagem. Assim, nos 3 anos primeiros a gente teve uma composteira aberta ao público, né, onde a gente tentava instruir o pessoal local, né, a trazer seus resíduos de casa, né, suas cascas de legumes, suas cascas de fruta, o que for, para deixar ali. Só que acabava que muita gente, por mais que a gente explicasse, por mais que tivesse uma placa ali dizendo como proceder, as coisas não aconteciam e a gente não tinha como monitorar isso, então acabava que a gente deixava o que não devia ali, acabava atraindo vetores para lá e acabava gerando desconforto para o pessoal local e não é esse o objetivo. Então acabou que a gente teve que mediar vários conflitos, né, com a associação de bairro que estava questionando a existência e permanência da horta. Então, assim, né, esse tipo de questão, né, quando você está ocupando o espaço público, né, sempre vai existir, né, e como você vai lidando com isso. Né, então o projeto de uma horta urbana ele é uma coisa muito bacana e incentivada em outros lugares. Posso citar França, que recentemente disse para os moradores, vamos verdejar a cidade toda. Onde tiver espaço verde, pode plantar. Então, assim, a gente não vê isso acontecendo por aqui, pelo contrário. Mas, assim, o que é possível, né? Não sei se perto de onde vocês moram, perto daqui, ou se vocês, como colegas de trabalho, teriam interesse em iniciar um projeto como esse, mas tem áreas verdes aqui em volta. É uma questão de pensar em ir na prefeitura, na parte de jardins, e levar um projeto. Queremos iniciar uma horta coletiva aqui. E começa. E aí, basicamente, é montar um grupo-tarefa, né, e começar. Assim, a gente pode vir ajudar, se vocês se animarem com essa ideia. Que é uma coisa bem simples, na verdade. Você começa montando o primeiro canteiro, pensando na compostagem. Tem que ter acesso à água, isso é uma coisa importante para vocês saberem. Mas nada que não se possa resolver. Então eu estou só trazendo um passo a passo inicial. Deixa eu ver. Aqui. 10 passos para começar uma horta comunitária. Então, como eu disse, né, achar um espaço. Né? Eu, na verdade, eu botaria conversar com as pessoas em primeiro lugar, porque, assim, fazer um projeto de uma pessoa só, digo por experiência própria, às vezes é um pouco desmotivador. Assim, né? Por mais empenhado, eu sou um ativista animado, engajado, mas mesmo assim, trabalhar sozinho desanima. Então, assim, se vocês conseguirem juntar outras pessoas no condomínio de vocês, aqui no trabalho, não sei, ajuda muito. Achar o espaço, entender o motivo, né? Por que vocês vão fazer isso. Então, eu imagino que
Não sei se vocês trazem comida de casa, se vocês têm refeitório aqui. Eu imagino que vocês devem, em algum momento, ter alguma sobra de alimento orgânico. Já serviria para composteira. Vocês poderiam colher alguma coisa dessa horta em algum momento futuro. Seria bacana. A horta é uma experiência de convívio muito, muito interessante. Eu imagino que vocês devem estar aqui a maior parte do tempo falando sobre trabalho. E que bom que vocês têm esse outro momento de falar sobre outros assuntos. E é uma oportunidade de vocês trocarem outras experiências, se conhecerem de outras formas. Eu acho que isso ia enriquecer bastante o convívio de vocês aqui. Eu deixei essa apresentação, não preciso falar todos os pontos. Vocês estão, se querem perguntar alguma coisa. Não, tá. Não. É muito divertido, gente. Juro. Assim, eu pelo menos me diverto muito. Lá na horta do Grajaú, então, a gente tem acesso à mangueira, a gente toma banho de mangueira no final da horta. Super divertido. Isso aqui são algumas imagens, né, nossas. Não sei se vocês conhecem, frequentam o Grajaú. A Praça de Mundo Rego, ela é uma das praças que eu conheço mais movimentadas na cidade. Assim, tem muita atividade que acontece ali. Feira, horta, para felicitação, evento, enfim. E aí, essa aqui é a nossa composteira. São nossas cadeiras, a gente começou usando essas garrafas PET, hoje em dia tá bem diferente, se vocês forem lá. A gente fez as divisórias com blocos de concreto. A gente tem direito a ocupar 8 canteiros ao longo, é uma praça circular, são 8 canteiros ao longo da praça. Desses 8 a gente tem direito a ocupar 4, a gente está ocupando 3. Quer dizer, 2,5. Uma nossa horta de hortaliças e temperos e outras coisas, peixinho. Tem Oropanobis, tem mandioca. Eu não vou lembrar tudo que tem cultivado lá. A gente já colheu uma mandioca, está uma delícia. Já colhemos beterraba, cenoura, muita coisa. Já fizemos uma pequena feirinha lá. Quando a gente faz a colheita, a gente normalmente distribui para quem está na praça, na hora. A gente não pretende... nesse espaço físico, a gente não tem como atingir a soberania alimentar, a autonomia alimentar, mas dá para a gente... O nosso objetivo, na verdade, é mais motivar, né, as pessoas que veem a gente atuando lá nos mutirões. Nosso mutirão, para quem quiser participar. No segundo domingo de todo mês, de 9 da manhã a 1 da tarde. Se quiserem aparecer para conhecer, para participar, sempre bem-vindo. E vocês vão ver em loco, né, como é uma horta urbana, como é a nossa dinâmica. Podem plantar, podem colher. Que horas? De 9 da manhã a 1 da tarde. Isso aqui é uma das nossas colheitas, a gente distribuindo para o pessoal. Essa feira de Desapeg não está acontecendo no momento, mas era uma das atividades que aconteciam concomitantemente com a horta, que era muito bacana, tinha muita opção vegana, alimentação viva. Então, o que mais? Aqui eu estou falando dos benefícios do projeto, acho que autoexplicativo, né? Acho que estou demonstrando quanto eu sou entusiasmado com a horta urbana. Essa aqui foi uma campanha que a gente promoveu de arrecadação de fundos para ajudar na horta. É um trabalho voluntário, né? Então ninguém ganha nada para estar ali, a gente está ali porque quer. Né? Então, assim, muita gente se aproxima, né? Querendo participar, querendo ajudar e tudo mais. Então, a gente queria dar alguns passos adiante na horta. A gente fez uma campanha de financiamento coletivo pela benfeitoria, que foi bem sucedida. Uma das metas dessa campanha a gente não conseguiu implementar até hoje, porque trata-se da implantação de uma captação de água da chuva. A nossa captação de água atualmente ela é feita numa fonte, uma torneirinha que tem no chão da cabine da polícia, que fica dentro do nosso canteiro principal. Na política de boa vizinhança, né, eles gentilmente cederam acesso à torneira. Só que a gente queria não ficar dependendo da torneira, né? Assim, questões ideológicas da vida. Aí a gente pensou que uma das soluções poderia ser utilizar o recurso disponível da natureza, que é a água da chuva. Né? Um dos permacultores que participam da horta, ele sabe implantar sistemas de captação de água da chuva, então ele se propôs a ajudar nesse sentido.
Nossa ideia era utilizar a própria estrutura da cabine, que já está pronta para isso, né? Ela tem aquele telhadinho, não sei o nome disso. Hã? Que tem a calha, enfim, tem a calha no telhado, já tem o cano, é isso, enfim. Já tem um cano escorrendo, a gente só queria desviar esse cano e botar uma bombona para armazenar água. Era só isso. Só que aí uma burocracia, né? Você tem que pedir autorização para o Estado-Maior da Polícia. Sério. Aí não rolou. Então, assim, a gente fez outras benfeitorias, né? A gente fez essas divisórias, né, com os blocos de concreto. Conseguimos uma quantidade de adubo muito grande para a gente conseguir ampliar nossa área de cultivo. Então, assim, a gente ainda vai insistir nessa ideia da captação e a gente quer promover um programa de orientação, né, principalmente para as escolas locais e para outras instituições de ensino. Já fomos chamados para algumas palestras em algumas escolas e a gente quer levar isso adiante, né? Então, promover essa educação ambiental em outros, ampliar isso, né? Então, isso é uma coisa que a gente ainda não conseguiu se organizar para fazer, mas o dinheiro está guardado, a gente vai estar prestando conta de tudo que está fazendo com ele. Então, uma das recompensas foi essa composteira doméstica, que é muito simples de fazer para quem quiser fazer a sua composteira em casa. Isso aqui é balde de margarina que você pega em qualquer padaria. É grátis, né? Você pede, eles não fazem. Algumas pessoas usam isso para levar para casa, mas em geral é pedir nas padarias, nos restaurantes, conseguir tranquilo. Você higieniza e é bem simples de montar. São esses 3 níveis que vocês estão vendo. Você começa por cima e depois inverte a posição dos baldes. Você faz furos, né, entre um e outro. Forra com folha seca e aí vai alternando resíduo orgânico, folha seca, resíduo orgânico, folha seca, até encher, depois troca e começa tudo de novo. Isso tudo dentro de um prazo de 2 meses, mais ou menos, já vai estar um adubo muito bom para ser usado. Então, pode botar na própria horta de vocês, pode doar, pode, sei lá, o que vocês vão fazer com isso, mas é de muito boa qualidade que fica. E aqui vai acumulando o que chama-se de chorume, né, que é a parte líquida desse processo todo. Isso é um biofertilizante muito bom. Vocês diluem numa proporção de 1:10 e usam para fertilizar tudo que vocês forem cultivar e vai dar um gás na produção. Vocês aceitam doação de fungos? Sim, aceitamos. Qualquer doação é bem-vinda. Você vai pegando mania? Porque eu não fui num baldinho. Eu comprei essas caixas de, sei lá, 30 litros cada uma. Então, já está há uns 2 anos lá e eu só produzo, eu não tenho tirado. Uma coisa que eu faço é distribuir nos canteiros ali em volta. Não sei onde você mora, mas deve ter canteiros pela rua. Você vai distribuindo isso, porque vai plantando assim, uma semente ou outra nos canteiros, daqui a pouco vinga, assim, vai como quem não quer nada. Os canteiros ali na sua casa. Não, eu tô botando na rua, porque as minhas plantas... Tem umas táticas aí de bomba de semente, o pessoal vai tacando assim, nos canteiros, daqui a pouco tá brotando, é sério. Já fiz muito isso. Você pega o adubo, bota uma semente, envolve com uma argilazinha e joga. Ó. Essas aqui foram alguns eventos que eu promovi, né, na virada sustentável do ano passado. Tem uma casa coletiva que fica aqui perto mais ou menos, né, lá na Flotone, chama-se Casa na Ara. Espaço muito bacana, recomendo que vocês vão conhecer se puderem. E fizemos esse mutirão, esse mutirão, no caso, a gente já está para completar 4 anos, a gente completa 4 anos agora em junho. Nossa, já é o próximo mutirão, gente. Caramba. Então, ó, apareçam no aniversário da horta. Isso aqui estou trazendo exemplo de ativismo, né? Já estou embolando os assuntos. Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês estão tão quietos. Querem falar alguma coisa? Não. Eu queria saber mais sobre você falou que é só você conseguir um espaço e pedir para a prefeitura? Existe uma lei, não vou saber o número agora. Espero que ainda não tenha caído já, né? Hoje em dia é complexo. Mas assim, até onde eu sei ainda está valendo, né? Você
se a Parque dos Jardins ainda existir, fica lá no Campo de Santana, o que você tem que fazer, né? Você vai mapear o lugar onde você pretende implantar a horta, né? Então, assim, sei lá, esse terreno aqui não é teu, vamos supor, né? Nem sei se seria possível, mas vamos supor, só um exemplo. Esse terreno aqui em frente não é teu, vocês resolveram que vocês vão se juntar e plantar ali. Demarca a área que vocês querem ocupar, pega o que eles chamam de aerofotogramétrico, sei lá, se fosse uma imagem satélite, né, daquele espaço, e desenha, literalmente, né, com as dimensões o mais próximo possível da realidade, e leva isso lá. E alguém vai ser o responsável pelo projeto, e aí, enfim, você faz um processo de adoção de área verde. Tá. E é isso. E como é que você faz a gestão vocês mesmos plantam, o que vocês colhem é consumo próprio? Então, é uma horta comunitária. Ela é aberta a quem quiser participar. Então, assim, as pessoas normalmente não participam. Muitos moradores passam em frente, não identificam, não sabem, não entendem. Tem uma placa explicando e, mesmo assim, não sabe se pode entrar, não sabe se pode colher, não sabe se pode plantar. E a gente convida, né? Venha participar, pode colher, pode. A gente só pede para não arrancar tudo, né? Para o cultivo permanecer, né? Mas um pedacinho da erva, do tempero, né? Uma coisa ou outra, pode pegar, tá tudo bem, é para isso mesmo. A gente ficou muito feliz de saber que alguns moradores de rua estavam se alimentando de algumas coisas que estavam colhendo ali, embora estivessem deixando uma certa bagunça, mas faz parte, né? Então, assim, cultivar em espaço urbano tem essas surpresas, né? Que a gente vai descobrindo no meio do caminho, mas a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso, né? O pessoal da General Glicério, que fica em Laranjeiras, eles têm uma experiência mais ou menos parecida com a nossa. Não sei se vocês conhecem. Conhecem a Praça General Glicério, em Laranjeiras. Então, lá no fundo tem um barranco, não sei como chamar isso, um terreno que estava ali abandonado, eles ocuparam. É um terreno privado, aí eu não sei bem qual é a situação de ocupação lá, mas enfim, estão lá. Já há alguns anos também, e também fizeram uma campanha de financiamento coletivo, também ordenaram o espaço deles, ficou bem bacana. Tem outros coletivos aqui na Lapa, tem o Mutirão Olho d'Água, que não sei se vocês repararam, em frente aos arcos tem uma pequena microfloresta que cresceu ali, que eles conseguiram puxar, quem for buscar na história, vai ver uma lagoa ali naquele espaço, milhões de anos atrás. Milhões não, século XVIII. Ainda existia. Ainda tem foto dos arcos com a lagoa ali. E aí eles, enfim, asfaltaram, usaram a praça em cima, mas ainda tinha uma mina d'água ali. Eles puseram essa microfloresta em cima para ajudar a puxar essa água de volta. Então, isso tudo, o pessoal da ESD tem uma horta interna dentro do campus. Tem na Fundação Progresso Canto das Flores, que reúne o pessoal da... Ai, meu Deus, qual é o nome da instituição? Agrocidade, não. Esqueci. Enfim, eles estão atuando em vários projetos de hortas e agroecologia, não só no Rio, mas em outros lugares. Organicidade. Tem pessoal da Horta das Artes, lá na Cidade das Artes, na Barra. Tem esse pessoal do Parque do Martelo, que eu não tenho acompanhado muito, mas tá lá. Enfim, tem um monte, gente. Não vou lembrar tudo de cabeça, mas quem quiser mais informação, posso lembrar quem é que sabe buscar, ou então ajudar de alguma forma. A minha intenção aqui é essa, assim, inspirar na medida do possível e ajudar no que for possível. Então, se quiserem qualquer ajuda, orientação, tô aí. É isso. Você indica realmente a gente fazer? Eu acho bacana fazer. Eu acho que é uma experiência legal, assim, mas se achar que é difícil ou ficar com preguiça, tem para vender. Só eu sozinha. A minha foi comercial mesmo, eu tenho, acho que, icoisas.com.br. Não é barato, o negócio custou, sei lá, uns R$160. Então, meu gasto para fazer essa composteira foi só a torneirinha, que acho que foi R$2. R$2 para fazer essa composteira. Porque eu sou sozinha, assim, só eu, pouca coisa. Então você vai levar uns 3 meses para encher, ou mais.
Pois é, por isso que eu pensei em fazer uma menor, mas acho que não tem, esse é o mínimo tamanho. Você faz acho que furinho são bons embaixo pra- na tampa. Você faz Nesses dois baldes que ficam em cima, você faz furo. A tampa que fica em cima não tem furo. tem furo, mas Essa aquela tampa que fica entre uma e outra e essa que fica entre uma e outra tem furo. e o E a fundo parte dos do dois. fundo desse tem furo. Mas você vai enchendo pouco a pouco de baixo para cima, né? Ó, o que eu faço é o seguinte, eu vou juntando tudo no congelador. Boto num saco. Bom, tô dizendo que eu faço, que é, enfim, cada um vai adaptar, né? Se você não tem espaço, você bota, não sei quantas refeições você faz por dia, se você tem resíduo orgânico em todas as refeições, mas às vezes se você tiver uma lixeirinha de ajuda, assim, que você acumular um pouquinho, né? Um dia, um acúmulo de um dia, de 2 dias, Assim, não. antes de começar a apodrecer, né? Você junta um pouquinho, aí você bota tudo de uma vez na composteira e cobre. Ou com folha seca ou com serragem. Eu atualmente estou cobrindo com serragem. Eu peguei numa loja de marcenaria ali perto, comprei quilos de serragem por R$5. Assim, muita coisa. Então, às vezes é uma. Aí você vai colocando, né? Sim. E você coloca primeiro na de cima? Aí você começa em cima, quando encher, você passa a de cima para o meio e a do meio para cima. Aí você começa de novo. Quando ela encher, a do meio já vai estar. Provavelmente Achei já vai que estar tem pronta. uma serragem embaixo também. É bom para segurar, né? Para dar uma segurada. Sem carne, resíduo nenhum. Por favor, né? Não é, porque não, eles são. As minhocas são veganas também. Não, sem minhoca. Sem Ah, só tem minhoca. minhoca. Não fede não. Ah, se botar carne, sim. De preferência só vegetais, né? Só vegetais. Não, essa é realmente a parte que a pessoa que ainda não é vegana e que de vez em quando come carne, a parte da carne vai pro lixo mesmo. Dá pro gato. O gato é carnívoro. Né, eu tenho gato em casa, é uma das questões, né? Enfim, O gato não tem jeito. coisa Gato é carnívoro, não tem. Se você E quiser,